foi a 31 graus e hoje foi a 25, 26. Caiu muito, né? Por isso que às vezes vem doença, virose, não sei o que, essa mudança de clima, né? Mas foi muita água hoje. E glória a Deus por isso. Glória a Deus porque nós estamos aqui, né? Na presença do Senhor. Alguns irmãos não puderam estar hoje aqui, mas alguns vão nos acompanhar de casa. Aleluia. Quem trouxe a Bíblia, abra aí 2 Coríntios. Qual é o capítulo hoje? Qual? 4? Irmão, 5. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler do versículo 1 até o versículo 10, a primeira parte do texto hoje. Diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revertidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, proferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Fecha aí os seus olhos por um momento. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, eu te agradeço por estar aqui na tua casa mais uma vez. Obrigado pela tua graça, pela tua benignidade. Obrigado pela vida dos teus servos que vieram também esta noite para te cultuar, para aprender mais de ti. Me dá graça, Senhor, me dá inspiração para mais um culto de ensino, mais uma noite na tua presença. Nós prometemos te dar toda a glória, toda a honra é para ti. No nome de Jesus, fica conosco, Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, graças a Deus. Pode sentar aí, glorificando a Deus. Caminhando para o céu, razão para não desanimar. É o tema de hoje. Caminhando para o céu, razão para não desanimar. Você está desanimado, que é uma razão para você se alegrar? Você está caminhando para o céu. Aleluia. Paulo acabara de falar de um corpo fraco, de um espírito renovado, como nós vimos na última sexta. Ele fala de coisas visíveis temporais, coisas invisíveis eternas, no capítulo 4, versículo 18. Agora ele vai continuar a sua argumentação, mostrando que a morte não é o fim da linha, mas o raiar de uma gloriosa eternidade. A morte não tem a última palavra, mas nós esperamos o glorioso corpo da ressurreição. Neste texto, que é um texto complexo de Paulo ele está usando figuras variadas. E usando figuras variadas, Paulo fala da morte e da ressurreição do corpo físico como uma tenda temporária e do corpo espiritual como um edifício permanente. Da morte como um despir-se
e do corpo glorioso como um vestício, uma vestimenta garbosa com que nós nos vestiremos. Eu quero destacar essa noite, neste texto, 7 grandes verdades neste texto em tela. Vou discorrer aqui 7 grandes verdades, não vou esticar muito, quero entregar todos esses 7 pontos hoje, para a glória de Deus, e eu creio que vai dar tempo. Primeira verdade que nós vemos no texto, aí no versículo 1, ele diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas nos céus. Paulo, em primeiro lugar, em primeira verdade é uma certeza inequívoca. Uma certeza inequívoca, ou seja, uma certeza plena, uma certeza que não se engana. Paulo ele está usando uma figura de linguagem para retratar a morte e a ressurreição. Ele menciona aqui uma tenda temporária, que é a morte e a ressurreição. Ele menciona tenda temporária para falar do corpo físico, melhor dizendo. De novo, Paulo, usando esta figura de linguagem para retratar a morte e a ressurreição, ele menciona a tenda temporária para falar do corpo físico, transitório, temporário, que se debilita, um corpo que se enfraquece, um corpo que adoece e um corpo que morre. E ele menciona o edifício permanente para falar do corpo glorioso da ressurreição, que é permanente e eterno. Então, quando ele fala deste corpo, ele fala que é uma tenda temporária. Mas quando ele fala do outro corpo, do corpo glorioso, ele diz que é um edifício permanente. Enquanto a tenda, observe isto, se você quiser, marque aí no seu texto. Primeiro ele fala de um tabernáculo ou de uma tenda. Depois ele diz edifício. Então, enquanto a tenda, ela é apenas uma morada transitória para um viajante ou um peregrino, a casa ou edifício é uma residência permanente. A morte, ela não pode matar a personalidade humana. A tenda, que é o corpo físico, é apenas um lugar de habitação e não o homem essencial. A essência do homem não é o corpo. A essência do homem é o que preenche este corpo. É o espírito, é a persona, é a personalidade. A tenda, que é o corpo físico, é apenas o lugar de habitação e não o homem essencial. Agora, nós observamos que nós caminhamos pelo deserto com esta tenda provisória, mas há um templo permanente, preparado para a alma, onde haverá estabilidade, poder e beleza. Abraão, por exemplo, o povo de Israel, eles eram nômades, eles vagavam pelo deserto, e eles tinham uma tenda onde eles ficavam, mas de repente eles iam para outro lugar, eles desmontavam aquela tenda e ia para outra região, e chegava lá, montava de novo aquela tenda. Ou seja, eles não ficavam permanente naquela tenda, era apenas temporário. Agora, até chegar lá em Canaã, aí sim, quando eles chegaram em Canaã, eles se estabilizaram, eles ficaram permanentes. Paulo está usando a figura da tenda, de que nós temos uma tenda, que é este corpo, que nós não vamos permanecer nele para sempre. Nós temos ele apenas como uma tendazinha de passagem, de temporada, porque é um edifício permanente, e esse edifício permanente é o céu. A figura da tenda, que é a palavra que ele usa aqui, é eskenos, retratando o corpo humano, sugere a sua não permanência e a sua insegurança. Esta palavra, ela aparece 2 vezes no Novo Testamento. Ela aparece no capítulo 5, versículo 1, que é isso que nós estamos lendo, e ela vai aparecer lá no versículo 4, que ele diz: pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, aí é a mesma palavra.
Então, ela aparece uma vez na Septuaginta. Agora vocês estão sabendo, quem é do curso, o que é isso, né? Então, quando eu falar aqui, já vai ficar mais claro para vocês. Então, na nossa Bíblia, essa palavra aparece 2 vezes, no nosso Novo Testamento. Lá na Septuaginta, ela vai aparecer uma vez. Em todos esses casos, a palavra tenda é usada no sentido figurado, reforçando a ideia da destruição do corpo da morte. Então, barraca ou tenda é uma habitação transitória, é uma habitação temporária, enquanto a casa é uma habitação definitiva e permanente. Então, quando morremos, nós mudaremos do que é transitório para o que é permanente. Quando nós morrermos, nós estamos nos mudando daquilo que é apenas uma passagenzinha para aquilo que vai ser fixo, vai permanecer estabilizado para sempre. Aleluia. Então, nós vamos fazer uma transição da barraca para a casa, da tenda para um edifício. Aleluia. E esta casa, ela é eterna. Aonde? Nos céus. Paulo diz lá em Filipenses que nós esperamos do céu o Salvador da nossa pátria que está nos céus. Ele diz: a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador. Hebreus diz que Abraão, pela fé, ele esperava e almejava uma pátria superior. E em vários textos vai falar que essa casa permanente, ela está fixada nos céus. Jesus diz: eu vou vos preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar-vos lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei a mim mesmo. Porque na casa de meu pai tem muitas moradas, muitas casas permanentes, muitos edifícios permanentes e não transitório. A Bíblia diz lá em Salmo 46 que é um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, santuário das moradas do Altíssimo. Olha que casa maravilhosa, que tem um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. O rio da vida, o rio que corre, que sara as feridas da alma, o rio que cura, aquele rio que entra pelo limiar do templo de Ezequiel e sai e entra dentro do Mar Morto e sara as águas do Mar Morto, e a vida ali, seres e peixes grandes e bonitos e vigorosos por causa da vida deste rio. Aleluia. Quantos já sonham com essa casa permanente? Aleluia. Então veja a descrição que o apóstolo Paulo faz desse corpo ressurreto, que ele faz uma analogia, uma alusão deste corpo que vai passar, vai perecer, vai sair desta tenda e depois ele vai se edificar em uma casa permanente. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, nós já passamos por lá quando estudamos, mas voltando aqui para revisarmos alguma coisa e preencher ainda mais este ponto que estou a falar-lhes. 1 Coríntios 15, por favor, 53 e 54, presbítero Júnior, 15, 53 e 54. Olha o que diz aí o texto, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54, a respeito do corpo ressurreto. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aleluia, glória a Deus. Será uma vitória. Então observe, ele traz a palavra mortal e mortalidade, corruptível e corruptibilidade. Então mortal, tenda, passageira; imortal, permanente; corruptível,
tenda passageira, barraca, que vai ser desmontada. Agora, incorruptível, permanente. Casa não transitória, mas permanente. Um edifício, uma morada sólida. Aleluia. Nos dias de Paulo, tanto a filosofia grega como a filosofia romana, ela desprezava o corpo. Para eles, o corpo era apenas uma tumba. Plotino dizia que estava envergonhado de ter um corpo. Era um filósofo. Epíteto, ele dizia de si mesmo: tu és uma pobre alma que deves carregar um cadáver. Sêneca, ele escreve o seguinte: sou um ser superior, nascido para coisas mais elevadas, mas infelizmente sou um escravo do meu corpo, que considero apenas como uma cadeia imposta à minha liberdade. Em tão detestável habitação vive a minha alma livre. Então, eles desprezavam totalmente o corpo, a filosofia grega e a filosofia romana. E Paulo, ele se distancia aqui destas filosofias, da filosofia platônica, que considerava o corpo apenas um claustro da alma, um invólucro da alma, e ele repudia a filosofia grega, que considerava o corpo coisa indigna e apenas um peso morto na alma, porque para Paulo a morte não é a libertação da alma da prisão do corpo, mas é uma mudança de um corpo de fraqueza para um corpo de poder. Quem está me entendendo? Aleluia. Então a transição, é a troca, é a mudança de um corpo temporário para um corpo permanente, de um corpo terreno para um corpo celestial, de um corpo mortal para um corpo imortal, de um corpo corruptível para um corpo incorruptível. Aleluia. Então, o corpo físico, na linguagem de Paulo, é um lugar de morada temporária. De novo, o corpo físico, na linguagem de Paulo, é um lugar de morada temporária. Nós estamos nesse corpo, mas daqui a pouco nós vamos nos mudar. Nós vamos sair dessa tenda. Aleluia. E isto é uma certeza inequívoca. Esta é a primeira verdade do texto. Segundo, o texto demonstra um gemido profundo. Segunda verdade, nós vemos aqui um gemido profundo. Observe no versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, fazemos o quê? Gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então veja, Paulo, ele está lá no céu agora, e ele desce dos céus, ele desce do corpo de glória para o corpo de fraqueza, e mostra que enquanto não somos revestidos com esse corpo mortal e poderoso, neste corpo físico sujeito à doença, velhice, fraqueza e morte, nós gememos. Então esse corpo carrega gemidos, esse corpo carrega marca de dor, de lutas, de situações que vai ser tristeza, angústia, muitas vezes lutas, neste corpo frágil. O verbo que ele usa aqui está no presente e enfatiza o gemer da vida terrena. Então o gemido é contínuo, é uma profunda expressão de dor, desconforto e sofrimento. O gemido, ele expressa a nossa fraqueza e impotência. Paulo, ele fala em Romanos que a criação está gemendo, está aguardando a libertação do seu cativeiro. Observe aqui em Romanos, abra a sua Bíblia aí, nós temos aqui, se não me engano, 3 gemidos em Romanos. Vamos ver aqui esse gemido, deixa marcado aí, 2 Coríntios, vem para Romanos, é antes de 1 Coríntios, aí você vai para o capítulo 8, e veja aí, versículo 22, nós temos o primeiro gemido aqui, desse texto. 22, quem achou diz amém? Olha o que diz, vou ler.
porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O primeiro gemido aí é o gemido da criação. Ela está gemendo. No versículo de número 23, nós temos o segundo gemido. Diz assim: e não somente ela quem? A criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja aí o segundo gemido. Primeiro gemido, da criação. O segundo, nós mesmos. O terceiro, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então nós temos aí o gemido da criação, clamando pela libertação do cativeiro. Por que a criação geme? Ela espera a manifestação dos filhos de Deus. A criação geme com tanto pecado. A criação em si geme com tanta violência. A terra geme de tanto beber sangue. A criação geme, protesta em prol do pecado do homem, ou contra o pecado do homem. A criação gemendo, a terra protestando. Você observa grandes inundações, você observa grandes tempestades, grandes terremotos, grandes mudanças climáticas, frenéticas mudanças climáticas. O que é isso? É a criação gemendo. É a terra protestando contra o pernicioso pecado do homem. Depois ele diz que este gemido, o segundo gemido, é os crentes. Nós, os crentes, estão gemendo, aguardando a redenção do seu corpo. Por quê? Porque nós estamos nessa tenda. E nós clamamos com gemidos para que aquilo que é permanente venha se fixar, que é o corpo ressuscitado, o corpo glorioso. Porque enquanto tiver aqui, a Bíblia diz o quê? Que o máximo que os homens vivem, 70, 80 anos. Passando disso é o quê? Canseira, enfado. Pessoas que passaram aí para essa pandemia, fora outras doenças que acomete o corpo humano, que nunca se recuperaram 100% mais. Pulmão não é mais o mesmo, a energia não é mais a mesma, a disposição não é mais a mesma. Teve traumas pós-Covid, dá até a queda de cabelo e muitas outras coisas. Pessoas que se submeteram à picadazinha, né, também sofreram, se não papocaram, sofrem consequências até hoje. Doenças cardíacas, que tem que ser acompanhadas até o fim da vida por cardiologista, com devidos cuidados. Então o que é isso? É um corpo que geme. É um corpo que geme por um corpo glorioso. Trabalhos, enfados, traumas, experiências traumáticas, doenças psicossomáticas que reverberam no corpo físico. Mas aquele que é crente sabe, ele não faz besteira, ele apenas está clamando: Senhor, estou na tua presença, daqui a pouco eu estou me mudando, daqui a pouco vem um edifício glorioso, que é permanente, não transitório, e não fraco como este. E o terceiro, ele diz que o Espírito Santo está gemendo, intercedendo por nós de forma intensa, agônica e eficaz, porque o Espírito Santo intercede pelo crente com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Paulo descreve essencialmente uma aspiração positiva por tomar posse de uma habitação celestial. Ele aspira por isso. Aqui, irmão, não é o céu. Ainda não é o céu. Aqui não é o paraíso. Tem gente que pensa que aqui já é o céu. Ele já quer, não posso passar por luta. Eu não posso passar por batalha. Eu oro, eu jejuo, eu faço propósito, eu sou o xodózinho de Jesus. Eu não posso passar por dor, eu não posso passar por luta. Não, irmão, não é o céu ainda não. Calma. Aqui ainda é
a terra, é o mundo ainda, e a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno, é luta todo dia, é batalha travada. Mas nós sabemos e temos convicção de uma coisa, que é luta, é guerra, é batalha, mas sabemos que essa luta já está vencida. A vitória já é nossa, porque à nossa frente vai o general, o Senhor dos exércitos, que nunca perde e nem perderá uma batalha. Mas aqui ainda enfrentamos a dor. Aqui ainda enfrentamos o luto, o chicote da saudade, a ausência dolorosa daqueles a quem amamos. Aqui fizemos uma caminhada e fazemos uma caminhada cheia de gemidos e de lamentos. A questão é que muitas vezes as pessoas não querem pregar a realidade das coisas. E a gente, para se esconder da realidade, a gente prefere ouvir contos, prefere ouvir fantasia. Mas a gente sabe que aqui é luta, irmão. Eu aceitei Jesus, agora eu vou viver uma vida assim, só sombra e água fresca, e não é qualquer água, não, água de coco, sucozinho de laranja, e pronto. Não, irmão, tem luta. Como tem batalha. Mas a vida cristã é uma corrida, que quem ganha não é quem chega primeiro, é quem permanece na corrida, é quem permanece na caminhada, é quem permanece na pista. Mas Paulo está dizendo que o corpo geme, ele está anelando, ele está aspirando pelo céu. Ele sabe que essa luta é passageira, e ele queria mesmo este corpo glorioso, porque se teve um camarada que sofreu nesse corpo, foi Paulo, afligido de todas as formas. Levou açoites, peia de vara, chicotadas. A história diz que ele tinha um problema físico. Alguns dizem que era uma grave miopia dos olhos, porque até atribuem o espinho na carne, que não sabemos de fato o que é em Paulo, mas alguns até atribuem, uma teoria diz que era porque ele era meio cego, porque quando ele escreve, se eu não me engano, aos Gálatas, ou alguma das igrejas, ele diz assim: se possível, vocês me dariam até os vossos olhos. E ele também diz, uma certa feita, que ele está lá em Atos, e tem um homem lá, um maioral, parece que era sacerdote, alguma coisa assim, e ele diz assim: Deus ferirá a ti parede branqueada, porque parece que ele não estava vendo direito, assim meio fusco. Aí alguém dá uma bofetada nele e diz assim: respeite, porque ele é o sacerdote. Eu sabia, eu aprendi a respeitar a autoridade. Então, se tem uma pessoa que está anelando por esse corpo glorioso, é Paulo. É por isso que ele está falando sobre isso. E ele está dizendo que existe uma batalha travada. Existe uma batalha espiritual, uma batalha física, uma batalha material, e até lá é assim, é vitória e vitória, mas também é luta e luta. E ele está dizendo que essa casa não é permanente, ou seja, a luta não vai durar para sempre, a depressão não vai durar para sempre, a enfermidade não vai durar para sempre, a angústia, a tristeza, a dor, a saudade não vai durar para sempre, porque tem um edifício aí, tem uma casa pronta aí, tem um corpo glorioso aí, e você vai ser revestido deste corpo incorruptível, imortal, e assim nós cremos nessa palavra. Aleluia. Terceira verdade desse texto: uma aspiração gloriosa. A primeira verdade é uma certeza inequívoca. Segundo, um gemido profundo. Terceiro, uma aspiração gloriosa. Veja aí, 2 Coríntios, que nós estamos estudando, né? Capítulo 5, agora é o versículo de número 2. Versículo de número 2, a parte B, até o versículo 4. Diz assim: aspirando por sermos revestidos, ele vai falar do gemido, agora aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vertidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo
gememos angustiados, gemido de novo, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Paulo era profundo, irmão, nas palavras. Paulo agora ele muda aqui, observe que ele estava falando de uma tenda, ele estava falando do edifício, tabernáculo, temporário, o edifício, casa permanente. Agora ele vai mudar as figuras de linguagem. Ele muda a figura da tenda para a figura das vestes, percebeu aí? Fala de vestimenta agora. Ou seja, para ele morrer é como ficar nu. Mas na segunda vinda, os que estiverem vivos, eles serão revestidos da imortalidade. Ou seja, receberemos um corpo semelhante ao corpo da glória de Cristo. Filipenses, por favor, 3 e 21. Abra aí, Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Quem está aí, dá um aleluia. Quem está com a sua Bíblia aberta, diga glória a Deus. Filipenses 3, 21. Glória a Deus. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Aleluia. Então, o que os crentes esperam com ansiedade não é a morte, mas a redenção do corpo. O que esperamos com ansiedade não é a morte, mas a redenção deste corpo. Paulo, ele descreve o seu anseio pelo corpo novo e glorificado, usando duas metáforas. A primeira metáfora do vestir, ou seja, um vestuário extra que recobre o que já está usando. Segunda semelhança, a segunda metáfora é de uma coisa que é devorada por outra, de tal forma que a primeira cessa de existir como era antes, mas é absolvida e transformada pela outra. Ele fala aí, observe, versículo 4. Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por querer ser despidos, mas revestidos, mais revestidos, mais revertidos. Ele está dizendo colocar uma roupa extra. Eu estou vestido. Se eu pegar um terno, um paletó, colocar, eu estou o quê? Revestido. A segunda metáfora é, primeira, o revestimento das vestes. Segundo, a absorção. O que é isso? É uma coisa que devora a outra. Uma coisa que devora a outra de tal forma que a primeira cessa de existir, como era antes, mas é absorvida e transformada pela outra. Que ele chama que o mortal seja absolvido pela vida. O verbo grego está coberto, significa estar coberto por cima, recoberto, esse verbo de revestir que ele usa. Traz a ideia de se pôr uma roupa a mais ou menos como usar uma túnica sobre a roupa. Paulo não está considerando aqui a ressurreição dos mortos, mas sim a transformação dos vivos. Ele está falando aqui da transformação dos vivos na ocasião da vinda de Cristo. Então, nessa ocasião, o nosso corpo atual, ele será transformado imediatamente, instantaneamente, quando receber a vestimenta adicional de nosso lar celestial na forma de um corpo glorificado. Então Paulo diz assim, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, mas nós que ficarmos vivos seremos transformados, revestidos. Então ele está falando aqui do meu corpo, se eu estiver vivo na vinda de Cristo. Aí há um revestimento, por quê? Porque o que é mortal será revestido de imortalidade. O que é corruptível será revestido de
incorruptibilidade. Palavra grande, né? E essa doutrina, ela está bem consubstanciada ao longo das epístolas paulinas. Ele fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 13 a 18. Ele fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22 a 28. Também nos versículos 52 até o 55. Ele fala em Romanos 8, como nós lemos, 22 até o 24. Ele fala em Filipenses 3, versículo 11. Ele fala no versículo 20 e 21, capítulo 3 de Filipenses. Ele fala também em 2 Timóteo, capítulo 2 e versículo 18. Paulo mostra uma aspiração gloriosa, um revestimento, uma absolvição. Vai ser absolvido pela vida. Você tem aqui água derramada, aí você joga uma flanela em cima, né? A flanela estava ali seca, mas ela absorve a água e ela já muda de estado, né? Ela não fica apenas uma flanela seca, ela fica molhada. Então, o que aconteceu com Enoque? Ele foi absolvido, não abduzido, né, pelos aliens. Ele foi absolvido, porque ele não passou pela morte. Automaticamente o corpo dele, foi transformado. Glória a Deus. E a Bíblia diz que era Enoque e não era mais, porque Deus o tomou para si. Isso é uma figura da igreja. A igreja está na terra e daqui a pouco não é mais, porque Deus a tomou para si. Então o crente que leva a vida de lição de Enoque, como Enoque fez, ele está absolvido pela palavra, pela glória de Deus. Aleluia. Então, se eu derramasse água aqui agora, o irmão pegasse um pano e passasse a água, e você dissesse, cadê a água que estava aqui? Não está mais aqui, está toda no pano. Então, de forma que as pessoas não conseguem mais ver a água que estava ali, porque ela foi absolvida. Nós temos que estar de uma forma tão absolvida em Deus que as pessoas vão te procurar. Onde é que está ele? Está absolvido no estudo da palavra. Onde está ele? Está absolvido na oração. Está absolvido na consagração. Aleluia! E por último, a morte vai ser absolvida pela vida. Aquilo que é mortal vai ser absolvido pela vida. É isso que Paulo está dizendo. Aleluia. Quarto lugar. Um penhor seguro. Depois dele falar aí, tinha uma aspiração profunda, aspiração gloriosa. Ele vai falar agora de um penhor seguro. Veja aí o versículo 5. Versículo 5, 2 Coríntios 5. Aleluia. Vai lá. A garganta não está bem, não. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Penhor do Espírito, um penhor seguro. A confiança de Paulo acerca da posse do glorioso corpo da ressurreição não estava firmada na areia movediça dos sentimentos humanos, mas na poderosa ação de Deus. O próprio Deus nos preparou para essa gloriosa esperança, dando-nos uma garantia, que é isto, o penhor do Espírito. E o verbo aqui, preparar, olha o que ele diz aí, ora foi o próprio Deus quem nos preparou. Essa expressão preparar, ela pode ter o sentido de trabalhar diligentemente com e em uma pessoa, mais ou menos como um instrutor treina um estudante, antecipando uma formatura e um trabalho. Tem os instrutores lá, né? Ele vai preparando a pessoa na autoescola ou em qualquer outra área. Tem os instrutores fazendo, faz assim, cuidado ali, tu vai colocar o carro aqui, tu vai dar uma ré, vai fazer não sei o quê, porque ele está preparando ele para que naquele dia da grande prova ele receba a sua habilitação.
assim também Deus está nos preparando. O que Deus prepara é também o que Deus nos outorgou, ou seja, o penhor do Espírito, isto é, uma garantia da ressurreição, uma garantia da redenção. O penhor do Espírito é a garantia de que a obra que Deus começou a fazer em nós, ela vai ser concluída. O que Deus está garantindo aqui, o penhor é a garantia de que a obra que Deus começou a fazer em nós será completada, concluída. E Paulo fala isso aos Filipenses, capítulo 1 e versículo 6, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, para cumprir a sua boa obra. Aleluia! Será concluída. A palavra grega aqui, penhor, é um termo técnico usado nas áreas comerciais e legais. Trata-se do pagamento da primeira prestação com a garantia de que as demais serão efetuadas. Ele está dizendo, estou pagando uma parte a ti aqui. E Deus não é veaco, não. Deus não é enrolão, não. Deus não fica devendo nada para ninguém, não. Ele está dizendo, eu estou dando uma garantia. Qual é a garantia, Senhor? O penhor. Qual é o penhor, Senhor? O meu Espírito. O meu Espírito. Paulo diz em Efésios que nós temos este penhor do Espírito, porque nós fomos selados pelo Espírito. Paulo diz em Efésios capítulo 4, versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual foste selado para o dia da redenção. Olha só essa garantia, Efésios 4:30, coloca aí na tela aí, menino. Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, o qual foste selado para o dia da redenção. Demorou, eu já falei. Está ligado aí, irmão? Então, ele está dizendo que este Espírito é um penhor, e esse penhor é um selo, e este selo é uma garantia, e essa garantia é para quê? É que naquele dia o seu corpo vai ser redimido, você vai ter uma redenção, vai ganhar um corpo glorioso. O comentarista Warren Wisber, ele diz que no grego moderno, o termo traduzido por penhor significa aliança de noivado. Eu lembro que no dia que eu fui casar, aí o pastor, dando lá o sermão do casamento, na verdade foi uma pregação pentecostal, os irmãos falando em língua, aí está entrando na igreja, os irmãos no mistério, tinha até o DVD, não sei nem se ainda pega aquele DVD, mas no final ele diz assim, qual é o penhor que você vai dar como garantia desse casamento? Aí ele perguntava para mim, aí eu dizia, as alianças. As alianças? Pois que entra as alianças. Aí entrava a menininha com um cestinho com 2 alianças, e a irmã começava a cantar, esperei em Deus, confiei, o meu coração, valeu a pena esperar por você. Aí começava a cantar. Lindas promessas, vamos viver sonhos sensacionais, sonharei com você, o nosso lar será chamado casa de bênção do Senhor, Deus confirmou. Aí trazia a aliança, aí colocava a aliança, porque essa é a garantia, é o penhor, e essa aliança de noivado tem tudo a ver conosco, porque a igreja é a noiva de Jesus Cristo, que aguarda o dia em que o noivo virá buscá-la para as núpcias. O penhor do Espírito Santo é uma garantia de que nós caminhamos não para o fim tenebroso, mas para um alvorecer glorioso. O noivo vem, o noivo está chegando, ele deu a sua palavra, é a aliança do Espírito Santo como penhor na nossa vida. Quem tem essa garantia, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Quinta verdade, são 7, vai dar tempo. Depois de ele falar de um penhor seguro, Paulo agora vai falar de uma confiança plena. Confiança plena, versículos 6 até o 8. Confiança plena.
versículo 6 até o 8, acompanhe na sua Bíblia. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Glória a Deus. Então veja aí, ó, versículo 8. Estamos em plena confiança. Paulo, ele tem bom ânimo e tem plena confiança. O céu não era apenas o seu destino, mas também a sua motivação. Por essa razão, a morte para Paulo não era uma tragédia. Ele chegou a dizer, lá em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Para o veterano apóstolo, morrer é partir para estar com Cristo. Porque somente aqueles que têm o Espírito Santo como penhor podem ter essa confiança. Aqueles que vivem essa garantia, eles não se desesperam na morte. Ele tem esta confiança. E Paulo diz, no versículo 7 aí, ó, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ele faz um reforço do que ele escreve lá no capítulo 4, versículo 18. Veja aí, capítulo 4, 18, diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Aí ele diz, não andamos por fé, nós andamos por fé e não pelo que vemos. Tem gente que só anda pelo que vê, só anda pelo que os olhos físicos dele estão contemplando. Mas o crente, ele tem dois pares de olhos, não é que usa óculos. Ele tem o olho físico e o olho material, os olhos espirituais. Que o olho material dele, às vezes, vê a dificuldade, mas o olho espiritual da fé está dizendo, eu estou vendo o milagre. O olho físico, às vezes, vê a porta aberta, mas o olho da fé diz, eu estou vendo a porta aberta. Aleluia. Por quê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, prova das que se não vê pelos olhos naturais. Então quem tem fé, ele tem duas grandes virtudes. Primeiro, ele espera aquilo que ninguém espera. Segundo, ele vê aquilo que ninguém vê. Aleluia. A Bíblia diz que Abraão, pela fé, ele deu a Isaque, e Deus poderia até ressuscitar ele dos mortos, e ele não matou o seu filho. Ele, pela fé, a Bíblia diz, como vendo o invisível, ele aspirava por uma pátria celestial. A Bíblia diz que pela fé, Moisés, como vendo o invisível, recusou todo o despojo, todo o tesouro de Faraó, não quis ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele tinha algo a mais, algo mais sublime que ele contemplava lá na frente. Aleluia. Quem tem fé tem essa virtude. Enquanto todos veem crise, todos veem dificuldade, todos veem derrota, ele está dizendo, eu já estou com a chave da vitória na minha mão, porque eu tenho fé. A minha fé é inabalável em Deus, em Deus, em Deus. Aleluia. Pedro disse, Senhor, aumenta a minha fé. Jesus disse, se você tiver a fé como um grão de mostarda, pode mandar aquele monte se retirar dali e se plantar no mar, que ele vai acontecer. Existe pouca fé, existe mínima fé, mas também existe grande fé. É uma fé que se divide, é uma fé que se multiplica, mas uma única fé. E Paulo diz assim, até que cheguemos à unidade da fé, à plena estatura do Filho de Deus, nós vamos chegar lá pela fé. Aleluia, aleluia. A fé é certeza, irmão. Fé é crer, fé é crença, fé é esperar, fé é esperança, fé é perseverar, fé é perseverança, fé
fé para viver, fé para adorar, fé para ler a palavra, fé para pregar, fé para louvar, fé para evangelizar, fé para vencer, fé para se consagrar, fé para vir à igreja, porque você está aqui não é outra coisa não, é fé. Eu saio daqui da minha casa e vou chegar lá, vou receber, é fé. Aleluia. Se tem uma coisa que Jesus elogiou nas pessoas, não foi outra coisa. Jesus nem elogiou ninguém. Rapaz, tu é inteligente. Rapaz, tu é mesmo Nicodemozão aí, o príncipe dos fariseus. Rapaz, a tua túnica está bonita. Não, ele elogiou a fé das pessoas. Uma mulher que veio aqui, Senhor, me dá aí um pouco aí do teu milagre, do teu poder. A minha filha está miseravelmente endemoniada lá em casa. Não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Mas ele disse, ô Senhor, até os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Ele disse, eu nunca vi tanta fé. Vai, mulher, porque a tua filha já está curada. Chegou um homem e disse assim, Senhor, meu servo está doente. Outra ocasião, o meu filho está doente. Eu não preciso nem que o Senhor chegue lá na minha casa. Eu não sou nem digno do Senhor entrar debaixo do meu telhado. Mas manda uma palavra, porque uma palavra tua vai curar o meu filho. Oh, eu sinto a presença de Deus. Uma palavra tua vai levantar o meu filho daquela cama. Ele diz, eu nunca vi tanta fé em todo Israel. Pode ir, pode marcar o horário, porque ele já foi curado. Aleluia, a palavra foi enviada e o menino foi curado lá pela fé. Oh, meu Deus. Lembra do Bartimeu? Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. Quem é que está me chamando? Pobre cego. Traga ele aqui. Tu me chamou de quê? Filho de Davi. Ai, tu é cego, mas tu está vendo mais do que os outros. Porque quando ele perguntou, só viram a localidade paupérrima e geográfica onde Jesus morava. Jesus de onde? De Nazaré. Nazaré só tinha bebum. Só tinha mesmo gente lá da Baixa. Pinguço. Ninguém dava nada por Nazaré. Tanto é que disseram a Filipe ou a Natanael. Filipe disse para Natanael, olha, ele é de Nazaré, achamos um Messias. De onde? De Nazaré. Saiu alguma coisa boa de Nazaré até hoje? Só tem peça ruim lá. Mas o cego vai além. Ele não tinha visão física, mas Deus abriu o olho espiritual dele. Ele disse assim, ele é filho de Davi, do trono de Davi. Aleluia. Ele é da raiz de Jessé. Ele é da geração de Davi. Porque Deus prometeu que não ia ficar sem sucessor no trono de Davi. Filho de Davi. O que é que tu quer? Eu quero ver novamente, porque a história diz que ele já tinha visto, ele tinha visão perfeita uma vez. Ele não nasceu cego. Ele era filho de Timeu, e segundo o historiador Joséfo, ele era um combatente de guerra, e na guerra vazaram os seus olhos. E a única coisa que fizeram para ele foi uma herança de uma capa de mendigo. Porque ele ficava à beira do caminho esmolando ali, e uma capa de Roma, escrita lá pelo Herodes, identificando que ele era um mendigo. Mas quando Jesus chama ele, ele pega a capa e joga a capa longe. Porque quem vem para Jesus não continua com a capa velha do mundo. Quem vem para Jesus não continua com a velha identidade do mundo. Porque esse corpo velho permanente, ele vai se acabar e vai tomar uma nova forma, uma nova identidade. E ele diz, ei Bartimeu, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Quantos podem adorar? Levante a sua mão, glorifique a Deus. Receba refrigério do céu aí. Receba refrigério de Deus. Oh, aleluia. Receba fé. Uma tonelada de fé na sua vida. Essa noite, aumenta a nossa fé, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sexto lugar. Estou terminando. Estou no penúltimo ponto.
Um esforço real. Um esforço real. Versículo 9. Um esforço real. Versículo 9. Um esforço real enquanto eu tomo água. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Corrigida, né, a tua? Na minha diz assim: e por isso, é por isso que também nos esforçamos. Ficou só o termo aí, desejamos, esforçamos. Quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. A salvação, ela não depende das obras. Não. Mas a recompensa no tribunal de Cristo depende delas. Um crente deveria relembrar que a fé está ligada com a salvação e as obras estão ligadas com o galardão. A fé, salvação. Obras, galardão. Porque nós vamos ser recompensados e galardoados segundo as nossas obras. Então, a Bíblia diz que nós não somos salvos nós somos salvos pela fé, não por benefícios nossos próprios. Isso vem por meio da fé e não de vós, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas Deus preparou essas obras para que nós andássemos nela. Então a salvação vai depender da fé, por meio da fé, mas o galardão é por meio das minhas obras. Só terei galardão se eu fizer boas obras, e eu só terei salvação se eu, através da fé, aceitar a Cristo. Nós sabemos disso. O fato de amar o céu e desejar ir para a casa do Pai não está tirando o entusiasmo de Paulo em viver aqui e agora engajado com os projetos do reino de Deus, o viver aqui e agora. O seu projeto de vida é agradar a Deus, quer na vida, quer na morte. Então, na verdade, as pessoas que fizeram as coisas mais importantes na terra são aqueles que mais amaram o céu. Então ele está dizendo, ele está trazendo esta palavra e não está dizendo que vai ficar assim desinteressado pela vida aqui, não. Ele está aplicado no projeto de viver aqui e agora, mas agradando a Deus. Então até a gente ir, até chegar lá, até chegar este grande dia, façamos a obra de Deus. Estejamos engajados nos projetos de Deus. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que Abraão fez foi-lhe imputado por justiça. A palavra imputar, a irmã Jalena até falou sobre isso aqui, quando falava de Estevão, ela significa creditar na conta. Ou seja, se você tem um crédito, você está recebendo algum dinheiro, esse dinheiro vai ser creditado na sua conta. Então, tudo que você faz aqui, Deus está computando tudo lá no céu. Está acreditado na conta dele, está acreditado na conta dela. Isso a Bíblia que diz. Porque lá a Bíblia fala que tem livros, e o livro Caixa de Deus não falha, irmão. Está tudo registrado. E através desses registros, naquele dia, Paulo, através desse esforço real, ele fala exatamente o que vai acontecer nos versículos seguintes, que é o versículo 10, que diz assim: porque importa que nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, olha aí como está acreditado, viu? Segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então o corpo não é só um invólucro que carrega a alma que os gregos e os romanos desprezavam. O corpo é um meio pelo qual eu acredito coisas boas no céu, ou coisas más, porque aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher, que ele plantar também ceifará, e ninguém está isento de ser convocado ao tribunal, pois a palavra que Paulo usa é devemos, dever, a intimação para comparecer ao julgamento, tem origem divina, pois Deus, por meio de Cristo, emite a intimação.
e os acusados devem prestar contas a Deus. Romanos 14, 10. E de Cristo vão receber o veredito. Cada pessoa ouvirá o veredito baseado em sua conduta na terra. Quando o Senhor voltar, todas as obras, sejam boas ou sejam más, serão reveladas. A palavra aqui é bema, para tribunal. O que significa bema? Significa assento, plataforma, tribunal. E em um tribunal onde se tomava decisões oficiais. O bema era um lugar onde se faziam os discursos públicos ou de onde os magistrados comunicavam as decisões. Também era o lugar ao qual se distribuíam os prêmios aos vencedores dos Jogos Olímpicos. O tribunal de Cristo será justo. Eu já preguei sobre esse tribunal aqui, porque ninguém pode escapar dele. O tribunal de Cristo, ele será imparcial, porque muitos beneméritos aqui serão condenados no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo será meticuloso. Nossas palavras, ações, omissões, pensamentos serão julgados. O que semearmos, iremos colher. O tribunal de Cristo será revelador. O termo traduzido por comparecer também pode ser traduzido por ser revelado. Tudo que está encoberto vai ser descoberto. Tudo que estiver oculto vai vir à tona, vai vir à luz. Lúcido, límpido e transparente como água de rocha. A revelação envolverá tanto o caráter do nosso serviço, quanto as motivações que nos impeliram. O tribunal dos homens julga apenas as ações, mas o tribunal de Cristo julga as intenções. No tribunal dos homens, muita coisa que é elevada entre os homens é abominação diante de Deus. O tribunal dos homens apenas condena os culpados e absolve os retos, mas o tribunal de Cristo condena os maus e ainda galardoa os retos. O tribunal de Cristo, para mim finalizar, fica de pé, será retribuidor. Será um lugar de prestação de contas, em que daremos um relatório de nossas obras. Será um lugar de recompensas, de reconhecimento para os fiéis e de condenação para os infiéis. Então, naquele dia, quero ver você lá, empolgado com a sua recompensa. Empolgado, olha aqui, eu recebi uma recompensa, o outro eu também recebi, o outro eu recebi uma também. Aleluia! Valeu a pena ser fiel, valeu a pena perseverar, passar por prova, sim, por luta, mas eu cheguei aqui e recebi das mãos do meu Senhor, porque Ele diz em Apocalipse: eis que o meu galardão está comigo, e eu vou dar a quem eu quiser, segundo as vossas obras. Não estamos caminhando para o fim, não estamos caminhando para a destruição, estamos caminhando para o céu, e isto é um motivo de ânimo, isto é motivo de alegria. Quantos podem glorificar a Deus? Obrigado, Senhor, obrigado por essa palavra, que nós venhamos guardar esta palavra no nosso coração, e nos ajuda, para que nós façamos, Senhor, aquilo que a Tua palavra nos orienta, nos ordena, para que naquele grande dia não sejamos, Senhor, achados em falta, e nem, Senhor, ser despido, mas ser revestido, ser absolvido pela vida. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, de tranquilidade, nos leva em paz para os nossos lares, livra de todo mal, guarda a vida de cada um. Toca, Senhor, os irmãos que estão em casa, aqueles que não puderam vir por causa das enfermidades, das viroses. Cura os teus filhos, no nome de Jesus. É o que nós te pedimos, fica conosco. Amém. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. Então nós vimos aí 7 verdades, né? A última verdade eu não falei, né? Um tribunal justo.
um tribunal justo. E próxima semana a gente continua o texto, né? Vamos até o versículo 10. Glória a Deus. Só lembrando os irmãos que domingo nós teremos culto de louvor, de adoração. Se você puder, convide alguém, um desviado, um afastado, um irmão que nunca mais você viu na igreja, mande uma mensagem para ele, chame ele, convide ele, e nós estaremos aqui adorando a Deus. Se você não trouxe ainda o seu quilo do amor, traga o quilo do amor. E os irmãos do louvor ainda estão realizando o sorteio aí, tá? Glória a Deus. Aguenta mais uma bênção? Faça assim para receber a sua bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Só aquele que crê como eu creio, diga-se comigo. Amém! Deus abençoe. A paz do Senhor.